A paz do Senhor, boa tarde para todos. Vou deixar aqui para a nossa meditação, em Lucas, capítulo 19, vai falar de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. A Bíblia diz que Zaqueu era pecador, Ele era cobrador de imposto. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele era rejeitado pela sociedade, por ele ser, cobrador de imposto, por ele cobrar ao povo mais do que devia, E ele era rejeitado pela sociedade, pelo que ele fazia. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele vai entrando na cidade de Jericó, e a Bíblia diz que Zaqueu, ele escuta Jesus, que vai passar na cidade de Jericó, e a Bíblia vai falar que quando Zaqueu escuta que Jesus vai passar na cidade de Jericó, a Bíblia diz que Zaqueu, ele toma uma atitude. Essa atitude linda, que eu gosto muito dessa passagem, e acho muito bonita a atitude de Zaqueu. Zaqueu, ele sobe naquele pé de figueira brava, a Bíblia diz, e espera Jesus passar. E quando Zaqueu está lá em cima naquele pé de figueira, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus chega, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele desce depressa ali, e convida Jesus para entrar na sua casa. E ali os discípulos começam a murmurar, dizendo: como o Senhor entra na casa de um homem pecador para ser hóspede? E a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu começa a contar a vida dele para Jesus, Porque quando Jesus chega na casa, quando Jesus entra na casa, as coisas não ficam mais do jeito que está. E quando Jesus chegou na vida de Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu começa a contar a sua história para Jesus, falar para Jesus quem ele era, e falou para Jesus: se eu roubei algo de alguém, eu vou restituir quadruplicamente, Ou seja, eu vou dar em dobro o que eu roubei de alguém. E metade dos meus bens eu vou vender e vou doar para os pobres. E ele começou a contar a sua vida para Jesus, quem ele era, o que ele fazia. E Jesus disse: hoje veio a salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Glória a Deus. Então eu quero te dizer nessa tarde, chama a atenção de Jesus. De que jeito você está chamando a atenção de Jesus? Zaqueu subiu no pé da figueira e ele teve salvação e libertação. Amém? Que Deus abençoe.